Fala galera, tudo bem com vocês? Bem, o vídeo dessa semana é um vídeo bem legal, bem interessante, que conta a história de um segmento, né? Que a gente faz direto, a gente utiliza direto, é uma invenção que a gente utiliza direto, utilizou mais tempos. Em casa tinha, na minha casa teve, na casa de vocês com certeza teve, que é o precursor do que a gente usa todo dia. O que a gente usa todo dia, vocês devem estar se perguntando. O celular, telefone. O vídeo da semana é sobre a invenção do telefone. Então, galera, bora pro vídeo? A gente vê que na segunda metade do século XIX, a gente tem surgindo várias invenções, várias coisas que mudam o mundo. A gente tem o surgimento de várias patentes e a gente também tem o surgimento da maior feira de invenções que já aconteceu, que foi a Feira de Filadélfia. Mas a gente vê também que essa feira ela impulsionou, deu um start para muitas invenções, inclusive o telefone, né? O telefone, é uma curiosidade bem interessante, é que Dom Pedro II, ele foi para essa feira e lá ele encontrou Alex Graham Bell, né, que é o teoricamente, né, historicamente a gente vê como o fundador do telefone, mas vocês vão ver que tem uma reviravolta bem grande, né? Mas ele traz para o Brasil e impulsiona as vendas de telefone nos Estados Unidos também. Mas a gente vê que em 1870, como eu disse, a gente tem essa briga de 3 inventores pela patente do invento que transmite a voz. A gente tem o primeiro inventor, que é o Alexander Graham Bell. Vou deixar uma foto passando para vocês. O Elisha Gray, que é um outro inventor que reivindicou a patente do telefone. E a gente também tem Antonio Mussi, que é um italiano que também reivindica, e há alguns historiadores que falam que teve um padre brasileiro, que eu já falei quando fiz o vídeo sobre as invenções brasileiras que mudaram o mundo. Posso fazer uma parte 2, se vocês quiserem, que dizem que ele foi o inventor também do telefone sem fio e de algumas outras invenções que a gente vai ver depois. Vemos que Alex Graham Bell, ele nasceu em 3 de abril de 1847, na Escócia. Minha curiosidade bem interessante é que toda a família de Graham Bell é ligada à fonoaudiologia, ou seja, a ciência que estuda a fala, os mecanismos de fala e a estrutura da fala. E que vale salientar que a mãe dele era surda e o pai dele era formado em fonoaudiologia e dava aula para crianças surdas. E Graham Bell também nasce nessa pegada. Uma outra curiosidade é que o pai, o tio e o avô de Graham Bell, como eu disse, eles trabalhavam na fonoaudiologia e também eram exímios locutores, eram os melhores locutores que a Escócia tinha. A gente vê que nesse meio tempo, né, a família de Graham Bell decide imigrar para o Canadá. Aí vocês se perguntam por quê? Porque, infelizmente, 2 irmãos do Alex Graham Bell, né, eles faleceram por um surto de tuberculose que havia, né? Então eles acham que no Canadá seria melhor para eles poderem investir e também ter uma qualidade de vida melhor. Mas, infelizmente, eles não ficam muito tempo, né? Eles se mudam de novo e vão para Boston, nos Estados Unidos. E lá eles se fixam, né? E eles abrem o seu primeiro escritório de fonoaudiologia. A gente vê que, junto com o trabalho de fonoaudiólogo, né? Alex Graham Bell continua suas pesquisas e os seus inventos, né? E ele continua fazendo as suas invenções concomitantes com o trabalho de fonoaudiologia. No ano de 1876, ele tem alguns inventos que são bem interessantes. Depois de inventar o telefone, né, teoricamente inventar, mas eu vou explicar depois para vocês, ele inventa o fotofone em 1880. E bem interessante que esse fotofone, ele reproduz sons por feixes de luz. É meio ilógico, meio bizarro, mas é bem interessante. E em 1881, ele também inventa o detector de metais. Aí você pensa, detector de metais, aquele que faz... Vou deixar uma fotinha passando para vocês. Sim, foi ele que inventou também.
os seus conhecimentos que ele tinha, né, da estrutura da fala, como se fala, né, do processo de fala e de audição, do processo da física que envolve, né, a fala, da eletricidade que há pouco era inventada por Thomas Edison, era descoberta por Thomas Edison, aí tinha disputa entre a eletricidade contínua e a eletricidade alternada por Thomas Edison e Nikola Tesla. Todas essas relações que eu falei deram a ele uma vantagem bem interessante em relação aos outros inventores, né? Mas vamos parar para analisar e perceber como era a questão das comunicações naquela época. As comunicações naquela época eram utilizadas por telégrafo. Aí vocês perguntam o que é o telégrafo. O telégrafo é uma máquina que utiliza alguns códigos Morse, né? Utiliza pontos que transformam esses pontos em energia e depois as pessoas transcrevem esses pontos elétricos. A invenção de Graham Bell, ele vem para substituir esse telégrafo, né? Ou vem para melhorar esse telégrafo de priori. E naquela época o telégrafo estava há cerca de mais ou menos 30 anos já consolidado, né? A gente já tinha essa consolidação do telégrafo já há bastante tempo. Mas infelizmente o telégrafo tinha uma desvantagem, que ele recebia só uma mensagem por vez. E Graham Bell teve essa sagacidade de perceber que ele poderia melhorar isso. Aí vocês se perguntam, como? Bell, vou chamar ele de Bell para ficar mais fácil. Bell, ele tinha toda aquela sagacidade, toda aquela expertise em relação à propagação do som, então isso já deu aquela vantagem para ele. Então ele tentou utilizar toda essa expertise para poder fazer um mecanismo que desse uma vantagem para ele, que melhorasse o telégrafo. Ele teve a ideia de criar um telégrafo múltiplo. Isso seria uma inovação porque ninguém tinha pensado nessa forma de inovação do telégrafo, nessa evolução do telégrafo. Então ele começou a produzir um telégrafo chamado telégrafo quatro-cônico, ou four-cônico. O que se dá a esse telégrafo? Ele tem 4 formas de você mandar as mensagens, então multiplica essas formas de mensagem. Envia múltiplas notas, né, múltiplas formas de som, porque o telégrafo faz, se vocês já ouviram falar, vou deixar um pulso do telégrafo, né, ele é por pulso, né, por som, então cada nota que ele bate na paradinha em cima é um som, com tons diferentes e frequências diferentes, e isso fica muito parecido com as frequências de rádio, né? Quando a gente sintoniza um rádio, a gente vê essas frequências diferentes, né? A gente vê esses tons diferentes. Então, é muito parecido com rádio. A gente vê que em outubro de 1874, a gente tem um avanço das pesquisas dele, né? Então, dá um up nas pesquisas. Então ele decide buscar investidores, decide buscar pessoas que ajudem financeiramente a ele, e ele busca uma pessoa que logo depois seria o seu sogro, né? Ele busca o Gardner Robert, que depois seria o sogro dele, para poder patentear algumas ideias e ter mais dinheiro, né? Ele vai até o Robert, né, buscando ter esse patrocínio, como eu já falei outras vezes, mas ele gosta da ideia e ele não acha muito legal essa ideia de ter um monopólio de uma única empresa sobre os telégrafos, né? E ele investe nesse novo telégrafo, o telégrafo harmônico, para quebrar o monopólio. E junto com a construção do telégrafo harmônico, das pesquisas do telégrafo harmônico, Alex Graham Bell e Thomas Hudson, né? Eles pesquisam e trabalham junto em outras formas de ter essa quebra desse monopólio, de ter essa invenção que o Bell estava fazendo. Em 1875, ele se encontra escondido com Joseph Hary. Uma curiosidade é que ele foi um dos primeiros a pesquisar a questão das bobinas eletromagnéticas, ou seja, dos ímãs, né? Dos ímãs formados por bobinas. Ele era um amigo de Bell, então ele ouvia, incentivava e gostava de algumas invenções que ele fazia também. No dia 2 de junho de 1875, eles descobriram acidentalmente, vamos botar entre aspas, porque há uma controvérsia, né, de que o som ele poderia ser transmitido de forma independente por fios. Aí vocês se perguntam, como? O seu parceiro Watson, ele estava do outro lado de uma sala em que eles estavam fazendo as pesquisas, né? E Bell estava em uma outra sala testando
umas palhetas metálicas para poder da invenção do telégrafo harmônico, né? E uma palheta estava presa no eletroímã. Bell estava próximo a esse eletroímã, né? E com um receptor próximo ao seu ouvido, e ele escuta o barulho que essa palheta faz quando o Watson faz, né? Tentando tirar, e ele escuta esse barulho através desse receptor. E nesse dia eles estavam testando uma outra forma do receptor, né, com 2 bobinas em cada ponta. E essas 2 bobinas deram um pontapé para a criação dos receptores do telefone. E elas vibraram próximo, né? Quando o Watson tentou tirar as palhetas, as 2 bobinas que estavam muito próximas, elas acabam vibrando na mesma frequência e transmitindo essa frequência também. E eles testaram esse barulho, essa frequência, esse som durante o dia inteiro. E isso deu uma ideia para Bell fazer o seu primeiro microfone, né? Esse primeiro microfone tinha pele de carneiro. Essa pele ela era utilizada como membrana, né? Como se fosse uma camada fininha para que o som vibre, igual a caixa de som. A caixa de som ela tem uma membrana de papel que o som vibra e faz com que a frequência seja escutada, né? Nesse caso, a frequência ela vai vibrar, vai passar pelo esse eletroímã e vai ser levada até o receptor, né? Mas não deu muito certo. Deu muito certo porque a frequência ela era muito baixa, fazia muito ruído e não era muito audível, né? Não era uma coisa muito clean, né? Muito limpa para que as pessoas pudessem escutar. Então, Bell ele levou essas novas ideias, levou esses novos avanços, né, com o telégrafo harmônico e esse avanço com as bobinas e com o microfone para o seu sócio, mas infelizmente o seu sócio ficou com medo de que essas invenções não dessem certo, de que fossem invenções que tivessem fadadas ao fracasso e que não seguissem em frente, então ele decide acabar com a sociedade, né? Então Bell ele volta para o ramo de fonoaudiologia e para o ramo de dar aulas para os surdos, né? Porque Bell também dava aulas para surdos, ele tinha essa escola de surdos e trabalhava no ramo que a família dele tinha e que ele tinha expertise, né? E pouco tempo depois ele se casa com a filha do Robert, né? Ele se casa com a Mabel Robert, que era também surda. Bell continua com as pesquisas, mesmo sem o sócio, mesmo sem o dinheiro, né? E no final de 1875, o primeiro protótipo do telefone ele estava pronto. Em fevereiro de 1876, Bell ele faz uma viagem para Washington para poder patentear, né, o seu invento. Ele recebe um número de patente, 174.465. E nesse número de patente, né, foi colocado junto o telefone. Aí vocês se perguntam, o que ele patenteou? Ele patenteou o multitelégrafo harmônico. E esse protótipo do telefone que ele fez, né, e essa patente que ele já colocou junto, tinha um núcleo de ferro, né? O telefone ele tinha alguns núcleos de ferro que fazia a condutividade junto com os eletroímãs. E no mesmo dia, né, há coincidência, mas dizem que não, que Elisha Gray ele também faz um pedido de patente mais diferente do de Bell, porque Bell chega um pouquinho minutos antes, né, do Elisha Gray. Bell ele pede um pedido de patente completo sobre os telégrafos harmônicos e sobre o telefone. Já Elisha Gray ele faz um pedido de patente relacionado só à forma geral, né? Ele faz na realidade uma advertência de patente. No dia 7 de maio de 1875, Bell ele recebe esse número de patente 174.465 por aprioramento ou melhoramento do telégrafo normal com a condição de inventar o telégrafo harmônico. A patente dele era a maior patente de toda a América. Aí vocês pensam, nossa, para uma maior patente de toda a América tinha que ser a patente, né? E sim, era a patente. Tanto que ele recebeu prioridade de produção por 17 anos, né, dessa patente. Mesmo com essa patente, né, o telefone de Bell ainda não funcionava de uma forma eficiente. E Bell teve um pulinho do gato, né, porque o escritório de patente não pedia uma
um protótipo, um primeiro produto funcional do que você estava fazendo a patente. Bell também ele utilizou uma outra forma de transmissão, né, que era um transmissor líquido. E esse transmissor líquido, ele dava a entender de que ele conseguiria transmitir a voz humana de uma forma mais eficiente do que os transmissores de núcleo de ferro. 3 dias depois, né, dele ter utilizado essa outra forma de transmissão, alguns relatos informam que ele consegue fazer essa transmissão de uma forma clara e audível. Mas esse transmissor era muito parecido com o que o Elisha Gray tinha produzido, né? Então o Elisha Gray ele acusa o Alex Graham Bell de ter feito uma cópia, de ter plagiado ou de ter roubado a sua invenção. E vamos falar a verdade, né? Se você for parar para analisar todas as invenções que preocupam e passam, né, o processo, né, de invenção do telefone, tem bastante roubo aí. E esse transmissor ele funcionava da seguinte forma: tinha um copo metálico que tinha ia dentro desse copo ácido sulfúrico com uma agulha que, quando essa agulha entrava em contato com o ácido junto com o fio de cobre, esse transmissor fazia essa transmissão da voz, né? Fazia a captação da voz. E esse fio de cobre era ligado à bateria, então fazia com que esse fio ficasse energizado e a agulha daria esse up, né, na solução. E vamos falar a verdade que esse transmissor não era nada usual, nada prático. E poderia causar muitos acidentes, né? Porque se ele não fosse bem fechado, não fosse fechado hermeticamente, poderia cair ácido sulfúrico nas pessoas e queimar as pessoas. Em 1876, Bell melhora o telefone que ele tinha descrito, ele tinha colocado na patente. E nesse modelo que Bell faz, as correntes elétricas elas passam através do eletroímã, fazendo com que esse eletroímã ele fique energizado e vibre uma outra membrana de uma forma diferente. Ele vibra as palhetas de metal num copo metálico, fazendo com que haja essa refração do som, né? Em junho de 1876, Bell faz o seu lançamento na feira da Filadélfia, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Como eu falei para vocês, Dom Pedro II ele fica tão maravilhado, mas tão maravilhado, que ele traz essa invenção para o Brasil, ele manda fazer a importação dessa invenção, manda construir linhas aqui, e a primeira linha que foi construída fazia a ligação do Paço até uma fazenda que era, se eu não me engano, a fazenda de Santa Cruz. Esse modelo de telefone ficou conhecido como o modelo do centenário, né, em homenagem a essa feira de invenções na Filadélfia. Em 1877, Thomas Edison, o pai da energia elétrica, da energia contínua, ele registra uma patente muito parecida, com os mesmos detalhes, com as mesmas coisas que Bell fazia. Pasmem, será que eu vi um plágio entre Bell e Thomas Edison? E esse transmissor que Thomas Edison fazia, ele funcionava com forma de carbono, né? Ele gravava o carbono gravava e fazia a transmissão. Em 1877 também, Alex Graham Bell ele funda a Bell Telegraph Company. E essa companhia ela foi comprando as outras companhias e comprou também a companhia que estava há mais de 30 anos no poder, né? 3 anos depois surge a Telephone Telegraph Company, que seria a precursora da AT&T. E essa AT&T, né, ou a precursora da AT&T, ela tinha um monopólio de todas as formas de comunicação, inclusive quando a televisão surgiu, também teve um monopólio de televisão nos Estados Unidos. Seu monopólio ia até 1984, onde a AT&T tinha cerca de 94% das redes de telefonia e de televisão. Vale a pena salientar, que eu falei lá no começo, né, que o Alex Graham Bell, ele teoricamente ele roubou as invenções, né? E o Senado americano, ele fez nos anos 2000, se eu não me engano, no começo dos anos 2000 ou no final dos anos 90, eles fizeram uma investigação. O Senado fez essa investigação e tirou, né, o status, né, de Alex Graham Bell como o inventor do telefone e deu a esse status a Elisha Gray. E esse foi o maior escândalo, né, teoricamente,
das produções, das invenções norte-americanas e mundiais, né? Porque a gente não imagina que o Alex Graham Bell, ele teoricamente seria um plagiador, uma pessoa que roubava invenções. Bem, galera, o vídeo dessa semana é esse. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, compartilhem, deixem um like. Se tiver alguma ideia de vídeo e quiser comentar, deixa aqui nos comentários ou deixa nas redes sociais, que eu vou deixar postando embaixo para vocês. Então, galera, se vocês gostaram, eu posso fazer também um vídeo sobre a história do telefone no Brasil e também a história da televisão, né? Que é um vídeo bem legal. Então, galera, é isso. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.